Francisco Xavier, cujo nome de batismo era Francisco de Jasso Azpilicueta Atondo y Asnares, foi uma figura notável que deixou uma marca indelével na história da Igreja Católica e na expansão do cristianismo pelo mundo. Sua vida é um testemunho inspirador do poder da fé e da dedicação missionária. Nascido em 7 de abril de 1506, na Navarra, Francisco Xavier trilhou um caminho extraordinário como missionário católico. Ele não apenas foi um pioneiro, mas também um dos cofundadores da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa conhecida como os Jesuítas, que desempenhou um papel crucial na disseminação da fé cristã pelo mundo. A Igreja Católica Romana reconhece Francisco Xavier como missionário que converteu mais pessoas ao cristianismo do que qualquer outro desde São Paulo. Esse título especial lhe conferiu o epíteto de o Apóstolo do Oriente, e sua obra missionária deixou uma marca profunda em lugares como a Índia Portuguesa e o Japão. Além de ser um símbolo de fé e zelo missionário, Francisco Xavier é reverenciado como o padroeiro dos missionários. Sua influência estendeu-se até a Diocese de Registro, em São Paulo, e ele também é celebrado como um dos padroeiros da Diocese de Macau. Em sua terra natal, Navarra, ele compartilha a honra de ser copatrono junto com São Firmino de Amiens. A trajetória de Francisco Xavier culminou com sua beatificação pelo Papa Paulo V em 25 de outubro de 1619, seguida de sua canonização pelo Papa Gregório XV em 12 de março de 1622, em um evento que também canonizou Inácio de Loyola, seu contemporâneo e cofundador da Companhia de Jesus. Esse reconhecimento oficial da santidade de Francisco Xavier foi um marco significativo em sua história. Em 14 de dezembro de 1927, o Papa Pio XI proclamou Francisco Xavier, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, como padroeiros universais das missões. Isso solidificou ainda mais a importância de seu legado como missionário. Seu dia festivo é celebrado em 3 de dezembro, uma data que nos lembra da vida dedicada desse homem extraordinário à propagação da fé cristã pelo mundo. Francisco Xavier continua a inspirar gerações de fiéis e é uma figura essencial na história da evangelização global da Igreja Católica. Francisco Xavier veio ao mundo no imponente castelo de sua família, situado em Xavier, no Reino de Navarra, em 7 de abril de 1506, de acordo com o registro mantido com zelo por sua linhagem. Ele trazia consigo um legado de nobreza, sendo o filho caçula de Juan de Jasso, que ocupava uma posição de destaque como ministro de finanças na corte do rei João III de Navarra, e de Maria Azpilicueta y Asnares, senhora das majestosas propriedades de Azpilicueta e Xavier. Maria era a única herdeira de duas nobres famílias bascas de Navarra, o que conferia a Francisco Xavier uma linhagem de grande estirpe. É importante ressaltar que o nome correto do santo é Francisco de Xavier, não Francisco Xavier, uma vez que Xavier é o nome da terra ancestral de sua família. Além disso, Francisco de Xavier é a forma precisa em consonância com a pronúncia portuguesa, visto que ele realizou grande parte de seu apostolado em terras portuguesas, onde essa pronúncia prevalece. Esses detalhes sobre sua origem e nomeagem não apenas enriquecem a história de Francisco de Xavier, mas também evidenciam a intrincada tapeçaria de sua vida e missão. Sua jornada como missionário e seu compromisso inabalável com a fé católica deixaram um legado que transcendeu fronteiras e permanece vivo até os dias de hoje. Francisco de Xavier continua a inspirar e a conectar pessoas em todo o mundo com sua dedicação à propagação do cristianismo e sua mensagem de amor e esperança. Em 1512, as forças castelhanas e aragonesas, sob o comando de Fadrique Álvares de Toledo, o segundo Duque de Alba, lançaram um ataque ao Reino de Navarra. A família de Francisco Xavier encontrava-se do lado da resistência, defendendo com afinco suas terras contra os invasores estrangeiros. No entanto, a conquista definitiva ocorreu em 1515, quando Francisco tinha apenas 8 anos de idade. Após uma tentativa de reconquista franco-navarra em 1516, na qual os irmãos de Francisco participaram ativamente, o castelo da família sofreu severos danos. As muralhas, os portões e 2 de suas torres foram reduzidos a destroços, e o fosso que cercava o castelo foi preenchido.
Até a torre de mensagens viu sua altura reduzida pela metade, enquanto as propriedades da família foram confiscadas. Surpreendentemente, a única parte poupada foi a residência da família dentro do castelo. Os irmãos de Francisco enfrentaram tempos sombrios, sendo aprisionados nas masmorras e condenados à morte. No entanto, através de uma reviravolta notável, conseguiram obter anistia e garantir sua libertação. Esses eventos tumultuados da juventude de Francisco Xavier moldaram sua perspectiva e o prepararam para os desafios que ele enfrentaria posteriormente em sua extraordinária jornada missionária. Essa fase turbulenta de sua vida mostra o profundo compromisso de Francisco Xavier com suas raízes e com a resistência contra as adversidades. Essa resiliência e determinação se tornariam traços marcantes de sua personalidade, guiando-o em sua missão de levar a mensagem do cristianismo a terras distantes. Durante grande parte desse período conturbado, Francisco não estava em casa. A perda de seu pai quando tinha apenas 9 anos deixou um vazio na família, e sua mãe desejava ardentemente proporcionar ao filho uma educação sólida. Contudo, dado o contexto de invasão e ocupação de Navarra, ela relutava em enviá-lo para as universidades castelhanas, como as prestigiadas de Salamanca e Alcalá. Com o intuito de preservar as raízes e a cultura navarra de Francisco, sua mãe tomou a decisão de enviá-lo para o Colégio de Santa Bárbara, em Paris. Sob a direção de Diogo de Gouveia, um respeitado educador português, Francisco de Xavier mergulhou em um período de preparação intensa para as provas de admissão à universidade. Ali, ele mergulhou nos estudos de filosofia, literatura e humanidades, adquirindo também um domínio impressionante das línguas francesa, italiana e alemã. Durante sua estadia em Paris, ele não apenas se tornou um aluno dedicado, mas também ascendeu à posição de professor de filosofia no Colégio de Belvais. Dentre os relatos daqueles tempos, Francisco de Xavier emergiu como um jovem notável. Sua agudeza intelectual, espírito vibrante e habilidades de comunicação cativaram seus colegas. Além disso, sua aparência física impressionante e sua destreza atlética o destacaram em competições estudantis, como uma memorável vitória no salto em altura em uma competição realizada na ilha do Rio Sena. Esse período de formação em Paris não apenas enriqueceu o intelecto de Francisco Xavier, mas também o moldou como indivíduo, preparando-o para desafios monumentais que aguardavam sua missão missionária no futuro. Seu comprometimento com o aprendizado e sua desenvoltura interpessoal seriam recursos inestimáveis em sua jornada missionária pelo mundo. Nesse mesmo período, Francisco Xavier teve um encontro crucial que moldaria profundamente o curso de sua vida. Ele cruzou o caminho de Inácio de Loyola, um homem com um sonho audacioso de criar uma companhia de apóstolos dedicados à defesa e à propagação do cristianismo pelo mundo. No início, a relação entre Inácio e Francisco Xavier não era harmoniosa, pois suas metas pareciam estar em oposição. No entanto, Inácio apresentou a Francisco Xavier uma questão essencial que o fez repensar sua direção: de que vale a um homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Marcos 8, 36. Essa pergunta profunda ressoou profundamente em Francisco Xavier, que a adotou como seu lema de vida. Com essa nova perspectiva espiritual, Francisco Xavier concordou em participar dos exercícios espirituais orientados por Inácio. Esse período de reflexão e discernimento foi um ponto de viragem em sua jornada. Posteriormente, ele se tornou um dos cofundadores da Companhia de Jesus, uma decisão que o conduziria a empreender uma missão extraordinária que mudaria vidas e expandiria a influência do cristianismo a terras distantes. A parceria entre Francisco Xavier e Inácio de Loyola, apesar de seus objetivos aparentemente conflitantes no início, revelou-se um exemplo notável de como a fé, a convicção e a orientação espiritual podem unir pessoas em busca de um propósito maior. Essa colaboração fundacional da Companhia de Jesus se tornou um dos pilares da Igreja Católica e deixou uma marca indelével na história da evangelização global. No dia 15 de agosto de 1534, em um momento solene na Capela de Saint-Denis, em Montmartre, Paris, Inácio de Loyola e seus companheiros, entre os quais estava Francisco Xavier, fizeram votos de castidade e pobreza. Nesse ato, eles se colocaram à disposição do Papa, prontos para serem enviados aonde houvesse maior necessidade.
sem ainda compreender totalmente o alcance de suas ações, estavam, na verdade, fundando o embrião da futura Companhia de Jesus, uma congregação religiosa dedicada ao ensino, à conversão e à caridade. Enquanto ansiavam pelo reconhecimento oficial do Papa, que só ocorreria em 1541, o grupo embarcou para Veneza com o objetivo de alcançar a Terra Santa. Foi lá, em 24 de junho de 1537, que Francisco de Xavier foi ordenado padre, marcando um momento de profunda significância em sua jornada espiritual. No entanto, devido aos conflitos entre venezianos e turcos, eles não conseguiram chegar à Terra Santa. Em vez disso, o grupo partiu para Roma, onde Francisco de Xavier serviu por um breve período. Essa etapa inicial da Companhia de Jesus foi caracterizada por um profundo compromisso com a fé e um desejo ardente de servir onde fosse mais necessário. Embora ainda não tivessem plena consciência do impacto que teriam no mundo, esses primeiros passos solidificaram o propósito e a dedicação de Francisco Xavier e seus companheiros à missão que em breve os levaria a lugares distantes e desconhecidos. Em Roma, Francisco de Xavier vivenciou um profundo abalo emocional ao receber a notícia da conquista do Reino de Navarra pelo Reino de Castela. Esse evento afetou-o profundamente, uma vez que estava ligado às suas raízes familiares e à sua terra natal. Nesse momento crítico, uma nova oportunidade e um chamado surgiram em sua vida. O rei de Portugal, D. João III, por meio de seu embaixador Pedro Mascarenhas, fez repetidos apelos ao Papa Paulo III. Ele solicitava que fossem enviados missionários para propagar a fé cristã nas terras recentemente descobertas pelos portugueses. O embaixador português também recebeu a influência e o incentivo entusiástico de Diogo de Gouveia, diretor do Colégio de Santa Bárbara, em Paris. Gouveia aconselhou D. João III a atrair para Portugal jovens cultos e inteligentes da Companhia de Jesus. Nesse contexto, Inácio de Loyola escolheu inicialmente Simão Rodrigues e Nicolau Bobadilla para essa missão. No entanto, devido a uma doença que acometeu Bobadilla, Francisco de Xavier foi nomeado como seu substituto. Em 1540, Francisco desembarcou em Portugal, pronto para embarcar em uma jornada missionária que o levaria a novos horizontes e a uma série de desafios que o tornariam uma figura notável na história da evangelização global. Sua aceitação desse chamado marcou um ponto crucial em sua vida, direcionando-o para um destino extraordinário. No ano seguinte, em 7 de abril, Francisco de Xavier empreendeu sua jornada rumo à Índia, partindo do porto de Lisboa. Ele estava acompanhado por outros 2 jesuítas, Francisco de Mansilla e Paulo Camarate. O trio embarcou na nau S. Diogo, a nave capitânia de uma frota composta por 5 navios, que estava sob o comando de Martim Afonso de Souza. A missão da frota era tomar posse do cargo de governador na Índia. Em agosto, a frota ancorou nas proximidades da ilha de Moçambique. No entanto, a viagem enfrentou graves dificuldades devido a uma grande quantidade de tripulantes doentes com escorbuto, o que forçou as embarcações a permanecerem ali por 6 meses. Durante esse tempo, Francisco Xavier dedicou-se incansavelmente a prestar assistência e tratamento aos enfermos, demonstrando sua compaixão e cuidado pelos outros. Quando a frota retomou sua jornada e atracou novamente, desta vez em Melinde, Francisco de Xavier imediatamente iniciou esforços para converter alguns dos habitantes locais. Seu desejo era permanecer ali e continuar seu trabalho missionário, porém, essa decisão estava em desacordo com as instruções recebidas do rei, e Martim Afonso de Souza não autorizou sua estadia prolongada. Finalmente, a nau Santiago ancorou em Goa, a então capital do estado português da Índia, em 6 de maio de 1542. Essa chegada marcou o início de uma nova fase na missão de Francisco Xavier, que estava prestes a se tornar uma figura central na propagação da fé cristã nas terras distantes do Oriente. Sua perseverança e dedicação em face das adversidades durante a viagem são testemunhos de sua incansável devoção à causa missionária. As primeiras impressões de Francisco Xavier sobre Goa, como documentado em suas cartas a Inácio de Loyola, foram extremamente positivas.
Ele ficou entusiasmado com a presença de tantos indianos que falavam português e ficou impressionado com a quantidade de igrejas e convertidos na cidade. Contudo, à medida que ele explorava mais profundamente a realidade local, começou a perceber nuances importantes. Ele notou que muitos dos convertidos ainda mantinham práticas religiosas hindus em paralelo à sua fé cristã recém-abraçada. Além disso, Francisco Xavier observou que alguns portugueses, apesar de defenderem as virtudes cristãs, não as praticavam em suas vidas cotidianas. Diante desse cenário, ele tomou uma decisão estratégica. Em uma primeira fase, Francisco decidiu concentrar seus esforços em reencaminhar os portugueses para uma prática mais genuína da fé cristã. Ele via isso como um passo fundamental para estabelecer uma base sólida para a conversão de outros. Somente depois desse trabalho inicial com os portugueses é que ele iniciou sua missão de conversão entre a população local. Francisco Xavier adotou uma abordagem gradual em seu trabalho missionário. Ele começou concentrando-se nas crianças, reconhecendo que moldar a educação religiosa das gerações mais jovens teria um impacto duradouro. À medida que as conversões se desenvolveram, ele expandiu seu alcance para os adultos. Além de seu trabalho evangelizador, Francisco Xavier demonstrou uma dedicação exemplar em suas atividades humanitárias. Ele visitou regularmente as prisões, cuidou dos doentes no Hospital Real e prestou assistência aos leprosos no Hospital de São Lázaro. Durante esse período, ele também começou a escrever um catecismo, uma obra fundamental que acabou sendo traduzida para várias línguas asiáticas, facilitando a transmissão da fé cristã para as comunidades locais. Seu compromisso abnegado com o serviço e a educação religiosa deixou uma marca profunda nas vidas daqueles a quem ele atendeu e instruiu. Em 20 de setembro de 1543, Francisco Xavier embarcou em sua primeira missão evangelizadora em direção à região conhecida pelos portugueses como a Costa de Pescaria, situada na costa leste do sul da Índia, ao norte do Cabo Comorim e no território dos Paravás. Essa região era notória pela prática popular da pesca, uma atividade que não era bem vista pela religião hindu, pois a tradição hindu condenava a morte de animais. No entanto, os pescadores dessa região se mostraram extremamente receptivos à mensagem do cristianismo, que não apenas não censurava a sua profissão, mas também incorporava o símbolo do peixe em sua iconografia. Além disso, os primeiros apóstolos do cristianismo, incluindo os próprios apóstolos de Jesus, eram pescadores de peixe que foram chamados a se tornarem pescadores de homens. Essa conexão entre a profissão dos pescadores e a mensagem cristã tornou a pregação de Francisco Xavier especialmente relevante para a comunidade da Costa de Pescaria. Sua missão ali marcou o início de um esforço incansável para difundir a fé cristã e construir uma ponte de compreensão e aceitação entre as práticas religiosas locais e os ensinamentos cristãos. Ao fazê-lo, ele se tornou um instrumento fundamental na conversão de muitos naquela região e fortaleceu sua identidade como um dos mais notáveis missionários da história. Francisco Xavier estabeleceu sua base de operações em uma gruta nas rochas junto ao mar, em Manapad, onde viveu por um período de 3 meses intensamente dedicados à catequese das crianças paravás em 1544. Seu compromisso incansável com a instrução religiosa das crianças demonstrou sua visão a longo prazo para fortalecer a fé cristã na região. Após essa fase inicial, Francisco voltou sua atenção para um objetivo ambicioso, a conversão do rei de Travancore ao cristianismo. Ele também estendeu sua missão à ilha de Ceilão, conhecida como o atual Sri Lanka. No entanto, apesar de seus esforços, Francisco Xavier não ficou satisfeito com os resultados obtidos naquela região. Determinado a continuar sua missão de espalhar a mensagem cristã, Francisco partiu ainda mais a leste em 1545. Seu plano incluía uma viagem missionária à ilha de Celebes, especificamente à cidade de Makassar, que hoje faz parte da Indonésia. Sua jornada o levou a novas terras e desafios, à medida que ele se aventurava em lugares onde o cristianismo ainda não havia sido amplamente difundido. Durante suas viagens, Francisco Xavier levou consigo alguns dos paravás que ele havia catequizado em Manapad. Ao chegar a Goa, ele os matriculou em um seminário,
onde receberam educação religiosa e treinamento missionário. Esses convertidos, por sua vez, se tornaram missionários em sua própria direita, continuando o trabalho iniciado por Francisco Xavier e ampliando ainda mais o alcance da fé cristã na região. Essa abordagem de formação missionária deu um impulso significativo à propagação do cristianismo nas terras orientais. Como o primeiro jesuíta a desembarcar na Índia, São Francisco Xavier adotou abordagens não convencionais em seu trabalho missionário. Ele não procurou efetuar conversões de maneira gradual, mas sim imediata, e concentrou seus esforços primariamente na conversão das classes sociais mais baixas, embora tenha tido algum contato com as classes superiores. Essa estratégia de Francisco Xavier refletiu sua compreensão da dinâmica religiosa e social da Índia na época. Ele reconheceu que a ênfase nas classes mais baixas poderia criar uma base sólida para a expansão do cristianismo, uma vez que muitos entre as classes mais altas eram relutantes em abandonar suas crenças e práticas religiosas tradicionais. Portanto, sua abordagem era focada em tocar as vidas daqueles que estavam dispostos a aceitar o cristianismo de maneira mais receptiva e imediata. Essa estratégia não convencional de Francisco Xavier, embora desafiadora, acabou contribuindo para o sucesso de suas missões, já que as conversões nas classes mais baixas criaram uma base sólida e fervorosa para a disseminação da fé cristã na Índia e em outras terras que ele viria a visitar. Em outubro, Francisco Xavier chegou à cidade portuguesa de Malaca. No entanto, sua missão original de alcançar Macassar acabou sofrendo atrasos significativos, uma vez que ele teve que esperar por um barco adequado por 3 longos meses. Diante dessa dificuldade logística, Francisco Xavier decidiu abandonar temporariamente seu objetivo de chegar a Macassar. Em 1º de janeiro de 1546, ele partiu de Malaca em direção às ilhas de Amboina. Lá, ele permaneceu até meados de junho. Durante esse período, Francisco Xavier também visitou outras ilhas nas Molucas, incluindo Ternate e Morotai, como parte de sua incansável missão de divulgação da fé cristã. Após a celebração da Páscoa em 1546, ele retornou às ilhas de Amboina e, posteriormente, a Malaca. No entanto, ele enfrentou frustrações em Goa, onde suas atividades missionárias não foram bem recebidas pelas elites locais. Diante dessa dificuldade, São Francisco Xavier decidiu escrever uma carta ao rei Dom João III de Portugal, solicitando a instalação de uma Inquisição em Goa. No entanto, o rei resistiu inicialmente à ideia, assim como já havia feito anteriormente em Lisboa. A Inquisição em Goa, que Francisco Xavier tanto desejava, só seria estabelecida 8 anos após a morte do missionário. Esses eventos demonstram a complexidade e os desafios que ele enfrentou em sua missão, tanto na disseminação da fé quanto na busca de meios para lidar com questões religiosas e culturais em terras distantes. O trabalho incansável de Francisco de Xavier deixou um impacto profundo e duradouro nas ilhas que compõem a região da Indonésia Oriental. Ele ficou conhecido como o Apóstolo das Índias devido às transformações que promoveu entre 1546 e 1547, quando trabalhou nas Ilhas Molucas, estabelecendo as bases para uma missão cristã permanente na região. Durante esse período, ele teve a honra de batizar milhares de pessoas, trazendo-as para a fé cristã. Após sua partida dessa região, seu legado missionário foi continuado por outros, que seguiram seu exemplo e ampliaram seu trabalho. Na década de 1590, já havia entre 50 e 60 mil católicos na região, especialmente nas ilhas de Amboina. Essa notável expansão da fé cristã é uma prova da dedicação e da influência de São Francisco Xavier, cuja missão inicial lançou as bases para uma comunidade cristã florescente nas ilhas da Indonésia Oriental. Seu trabalho não apenas transformou vidas, mas também moldou o curso da história religiosa nessa parte do mundo. Em dezembro de 1547, durante sua estadia em Malaca, Francisco de Xavier teve um encontro significativo com um aventureiro e futuro escritor chamado Fernão Mendes Pinto. Fernão Mendes Pinto retornava do Japão e estava acompanhado por um nobre japonês chamado Anjiro, natural de Kagoshima.
A história de Anjiro sobre Francisco Xavier havia chegado aos seus ouvidos em 1545, motivando-o a viajar de Kagoshima até Malaca com o propósito de conhecer o missionário. Anjiro, que havia sido acusado de assassinato e fugido do Japão, abriu seu coração para Francisco Xavier, compartilhando não apenas sua jornada pessoal até aquele momento, mas também os costumes e a cultura de sua amada terra natal, o Japão. Foi nesse contexto que Anjiro foi batizado por Francisco Xavier e adotou o nome português de Paulo de Santa Fé. Paulo de Santa Fé, que era um samurai, logo se tornaria um mediador e tradutor inestimável para uma futura missão ao Japão, que agora se aproximava da realidade. Francisco Xavier questionou Anjiro sobre a possibilidade de os japoneses se converterem ao cristianismo se ele fosse com ele ao Japão. A resposta de Anjiro foi que, embora eles não o fizessem imediatamente, fariam muitas perguntas para avaliar o conhecimento de Francisco e, acima de tudo, desejariam verificar se sua vida correspondia ao que ele ensinava. Essa conversa lançou as bases para a missão iminente de Francisco Xavier no Japão e revelou sua abordagem cautelosa e perspicaz ao evangelismo em uma cultura tão distinta. Após seu retorno à Índia em janeiro de 1548, Francisco de Xavier dedicou os 15 meses seguintes a uma série de viagens e à implementação de medidas administrativas na região. No entanto, sua missão missionária enfrentou desafios devido ao estilo de vida que ele considerava não cristão de muitos portugueses na Índia, o que dificultava seu trabalho de evangelização. Diante dessa situação, Francisco Xavier tomou a decisão de seguir em direção ao sudeste em busca de novas oportunidades missionárias. Partiu de Goa em 15 de abril de 1549, fazendo uma parada em Malaca antes de continuar sua jornada em direção a Cantão, na China. Ele não estava sozinho nessa empreitada, pois foi acompanhado por Anjiro, pelo padre Cosme de Torres, pelo irmão João Fernandes e por outros 2 homens japoneses que haviam estudado em Goa para servirem como intérpretes. Além disso, Francisco Xavier trouxe consigo uma série de presentes destinados ao rei do Japão, pois ele planejava se apresentar perante o monarca como um representante da cristandade. Sua missão no Japão estava repleta de esperanças e expectativas, à medida que ele se preparava para enfrentar o desafio de introduzir o cristianismo em uma cultura e sociedade tão diferentes daquelas que havia conhecido até então. O impacto de Francisco Xavier no Japão foi profundo e histórico, já que ele foi o primeiro jesuíta a se aventurar em missão naquela nação. Como parte de sua missão, ele levou consigo pinturas representando a Virgem Maria e a Virgem com Jesus. Essas obras de arte desempenharam um papel crucial na comunicação dos princípios do cristianismo aos japoneses, uma vez que a barreira linguística era um desafio formidável. O idioma japonês era completamente diferente de todas as línguas com as quais os missionários haviam se deparado até então. As pinturas permitiram que Francisco Xavier transmitisse visualmente os ensinamentos cristãos e as histórias da Bíblia de uma maneira que transcendia as barreiras linguísticas. Elas serviram como uma forma de ilustração e representação das histórias e valores cristãos, tornando mais acessível a compreensão da fé aos japoneses que encontrava em sua missão. Dessa forma, as pinturas desempenharam um papel essencial na tentativa de Francisco Xavier de estabelecer uma base sólida para a fé cristã no Japão, facilitando a comunicação e a compreensão dos princípios cristãos em um contexto cultural tão diferente e distante. Os japoneses se mostraram uma audiência resistente à conversão religiosa. Muitos deles já seguiam o budismo, o que tornava a tarefa de Francisco Xavier ainda mais desafiadora. Explicar-lhes o conceito de um Deus criador de todas as coisas provou ser uma tarefa complicada. Aos olhos dos japoneses, essa concepção implicava que Deus também era responsável pelo mal e pelo pecado, algo que lhes parecia uma ação incompreensível por parte de uma divindade. Além disso, o conceito de inferno também representou uma dificuldade considerável na comunicação da fé cristã. Os japoneses não conseguiam aceitar a ideia de que seus antepassados poderiam estar eternamente aprisionados em um inferno do qual não havia escapatória. Esses desafios culturais e religiosos foram obstáculos significativos na missão de Francisco Xavier.
Apesar das diferenças religiosas e das complexidades na compreensão dos conceitos cristãos, Francisco Xavier reconhecia a bondade intrínseca do povo japonês, que, aos seus olhos, era comparável aos povos europeus. Ele acreditava que, com paciência e esforço, os japoneses poderiam ser convencidos a abraçar o cristianismo, mesmo diante das barreiras culturais e religiosas que se interpunham em seu caminho. Essa crença na bondade inerente das pessoas era uma motivação fundamental para a sua perseverança na missão de converter os japoneses ao cristianismo. Xavier recebeu uma calorosa acolhida dos monges da escola de Shingon, principalmente por ter usado a palavra Oda Nishio para descrever o Deus cristão. À medida que ele aprofundava seu entendimento sobre a língua e a cultura japonesa, Francisco começou a utilizar a palavra Odeusu, derivada da palavra latina e portuguesa o Deus. Foi nesse momento que os monges começaram a perceber que ele estava pregando uma religião que rivalizava com a sua própria. Apesar dessa descoberta, Francisco Xavier sempre demonstrou respeito pelo povo que o acolheu. Ele dedicou-se a aprender o idioma japonês, adaptou sua dieta, abstendo-se de carne e peixe, e saudava os senhores locais com vênias profundas. Em algumas circunstâncias, ele chegou a vestir-se com trajes japoneses, tudo isso com o objetivo de ser mais bem aceito pela comunidade japonesa. Seu respeito pela cultura local e sua disposição para se adaptar foram marcas de sua abordagem missionária, demonstrando seu compromisso em estabelecer relações positivas e respeitosas com o povo japonês, mesmo enquanto buscava compartilhar sua fé cristã. Com o decorrer do tempo, a missão de Francisco Xavier no Japão mostrou-se altamente produtiva, resultando na fundação de congregações em locais como Hirado, Yamaguchi e Bungo. Ele dedicou mais de 2 anos ao trabalho missionário no Japão, durante os quais escreveu um livro em japonês que abordava a criação do mundo e a vida de Cristo. Sua influência e dedicação foram fundamentais para o sucesso inicial da missão no país. À medida que os anos passavam, outros jesuítas chegaram ao Japão para dar continuidade ao trabalho iniciado por Francisco Xavier. Ele desempenhou um papel de supervisão no estabelecimento e desenvolvimento dessas novas missões, assegurando que o legado da fé cristã continuasse a florescer na nação japonesa. Seu trabalho não apenas estabeleceu um alicerce sólido para o cristianismo no Japão, mas também preparou o terreno para a expansão subsequente da fé na região. Foi nesse ponto que Francisco Xavier tomou a decisão de retornar à Índia. Durante essa jornada, uma tempestade violenta obrigou-o a fazer uma parada em uma ilha próxima a Cantão, na China, um local que ele já havia visitado anteriormente. Lá, ele teve um encontro significativo com Diogo Pereira, um próspero comerciante que era um velho amigo de Cochin. Diogo mostrou a Francisco uma carta desesperada, escrita por portugueses que estavam detidos como prisioneiros em Cantão. Eles imploravam por um embaixador português que pudesse interceder em seu favor junto ao imperador chinês. Continuando sua viagem, Francisco Xavier retornou a Malaca em 27 de dezembro de 1551 e, em janeiro de 1552, estava de volta a Goa. Essa jornada repleta de desafios e encontros inesperados mostrou mais uma vez sua disposição incansável em servir aos outros e sua dedicação em ajudar os compatriotas portugueses em apuros. Sua vida estava marcada por uma incessante busca pela promoção da fé cristã e pelo auxílio àqueles que necessitavam, independentemente dos obstáculos que enfrentava em suas viagens missionárias. Em 17 de abril, Francisco Xavier embarcou com Diogo Pereira a bordo da nau Santa Cruz, com destino à China. Na ocasião, ele se apresentou como representante da cristandade, enquanto Diogo Pereira assumiu o papel de embaixador do rei de Portugal. No entanto, logo depois, Francisco percebeu que havia esquecido suas credenciais que o confirmavam como representante da Igreja Católica na Ásia. Ao retornar a Malaca, ele enfrentou um desafio inesperado quando confrontado pelo capitão Álvaro de Ataíde de Gama, que agora exercia controle total sobre o porto. O capitão se recusou a reconhecê-lo como representante da Igreja Católica e insistiu que Diogo Pereira renunciasse ao seu título de embaixador. Como resultado, o capitão nomeou uma nova tripulação para a nau e ordenou que os presentes destinados ao imperador fossem deixados em Malaca.
Essa reviravolta inesperada na jornada de Francisco Xavier ilustra os desafios imprevisíveis que ele enfrentou em suas missões e como ele teve que se adaptar e superar obstáculos constantemente em busca de seus objetivos missionários e diplomáticos. De volta a Goa, Francisco Xavier não se deixou abater. Ele estava determinado a continuar sua obra missionária, mesmo após as dificuldades que enfrentará na China. Sua energia foi direcionada para o envio de numerosos grupos de novos jesuítas que haviam recentemente chegado à Índia, com o objetivo de estabelecer missões em várias regiões do país. Além disso, Francisco assumiu a responsabilidade pela direção do Colégio de São Paulo em Goa. Este colégio desempenhava um papel fundamental na formação de catequistas e padres asiáticos, capacitando-os a desempenhar um papel essencial na expansão da fé cristã na região. Ele também promoveu ativamente a tradução de livros religiosos para as línguas locais, tornando a mensagem cristã mais acessível e compreensível para as populações locais. Mesmo diante dos desafios e de sua própria saúde debilitada, Francisco Xavier continuou a trabalhar incansavelmente para propagar a fé cristã e estabelecer as bases para o crescimento do cristianismo na Índia. Sua dedicação à causa religiosa e seu compromisso com a formação de líderes locais deixaram um legado duradouro na história da Igreja Católica na região. Apesar de sua agenda intensa, Francisco Xavier nutria o sonho de empreender missões na China, mesmo sabendo que a entrada de estrangeiros era estritamente proibida. Assim, em 14 de abril de 1552, ele partiu com a convicção de que conseguiria uma maneira de se infiltrar secretamente no território chinês e conquistar a população local para o cristianismo. Desembarcou na ilha de San Juan e, enquanto estava em negociações com um mercador chinês que concordou em ajudá-lo, foi atingido por febres violentas. Nesse momento crítico de sua missão, a saúde de Francisco Xavier começou a deteriorar-se, lançando uma sombra sobre seus planos de missionar na China. Suas febres persistentes marcaram o início de um período de luta contra a doença que iria desafiar ainda mais sua resistência e determinação. São Francisco Xavier encontrou seu descanso eterno em 3 de dezembro de 1552, deitado em uma humilde esteira de Vimes, com o crucifixo que seu amigo de longa data, Inácio de Loyola, um dia lhe havia presenteado, firmemente abraçado em suas mãos. Inicialmente, seu corpo foi sepultado em São João. No entanto, em fevereiro de 1553, seus restos mortais foram encontrados em um estado incorrupto e transferidos temporariamente para a igreja de São Paulo em Malaca. Uma sepultura aberta na igreja ainda hoje marca o local onde São Francisco Xavier repousou por um tempo. Mais tarde, em 15 de abril de 1553, Diogo Pereira viajou de Goa, deslocando o corpo de Xavier. Em 11 de dezembro do mesmo ano, os restos mortais de Xavier foram transportados para Goa, sua última morada. Hoje, seu corpo repousa na Basílica do Bom Jesus de Goa, onde foi colocado em uma caixa de vidro e prata em 2 de dezembro de 1637. Este local se tornou um importante local de peregrinação, onde os fiéis vêm homenagear a memória do ilustre missionário e santo. Um dos ossos do húmero direito de São Francisco Xavier foi cuidadosamente preservado em um relicário de prata e levado para Macau, uma antiga colônia portuguesa. Originalmente, essa relíquia estava destinada ao Japão, mas devido à intensa perseguição religiosa na região, foi mantida na Igreja da Madre de Deus em Macau. As ruínas dessa igreja são conhecidas atualmente como Ruínas de São Paulo. No entanto, a relíquia de São Francisco Xavier repousa, hoje em dia, na Igreja de São José, em Macau, onde é venerada pelos fiéis. A devoção a São Francisco Xavier levou à construção de muitas igrejas em sua honra ao longo dos anos, muitas das quais foram fundadas por jesuítas que seguiram seus passos missionários. Um de seus parentes, João de Azpilcueta Navarro, também se destacou como missionário jesuíta no Brasil, seguindo o legado de serviço religioso da família. A importância de São Francisco Xavier na história de Portugal é notável, tanto que ele é homenageado no Padrão dos Descobrimentos, um monumento emblemático em Lisboa que celebra as grandes figuras da era dos descobrimentos portugueses e sua contribuição para a expansão do conhecimento e da fé em todo o mundo.
São Francisco Xavier é lembrado como um ícone do compromisso missionário e da devoção cristã. Em conclusão, a vida e legado de São Francisco Xavier representam um capítulo inspirador na história da Igreja Católica e na expansão do cristianismo pelo mundo. Nascido em uma família nobre na Espanha, ele se tornou um dos membros fundadores da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa comprometida com a propagação da fé cristã. São Francisco Xavier dedicou sua vida a missões de evangelização em terras distantes, começando pela Índia portuguesa e posteriormente no Japão. Sua abordagem missionária era marcada pelo cuidado com os menos favorecidos, a educação, a tradução de textos religiosos e profundo respeito pela cultura local. Apesar dos desafios culturais e linguísticos, São Francisco Xavier perseverou em sua missão, deixando um legado de dedicação à fé cristã e ao serviço humanitário. Sua capacidade de se adaptar às diferentes realidades culturais e sua paixão pela conversão das pessoas ao cristianismo o tornam uma figura venerada. Hoje, as relíquias de São Francisco Xavier são mantidas em várias igrejas, e seu trabalho missionário é lembrado como um exemplo de coragem e devoção à causa cristã. Sua história continua a inspirar aqueles que buscam espalhar a mensagem do cristianismo e promover o amor ao próximo, independentemente das fronteiras culturais e geográficas. Além disso, São Francisco Xavier é uma lembrança vívida de como a fé e a compaixão podem transcender barreiras culturais e linguísticas. Sua habilidade em se comunicar com pessoas de diferentes origens e tradições religiosas mostra o poder do diálogo intercultural e da compreensão mútua. Seu legado também é evidente nas numerosas igrejas e instituições educacionais fundadas em seu nome, que continuam a promover os valores do cristianismo e a educação em todo o mundo. Sua influência se estende não apenas à esfera religiosa, mas também à educação, à caridade e à promoção do bem comum. Em última análise, São Francisco Xavier nos lembra da importância de buscar a unidade e a compreensão em um mundo diversificado e muitas vezes complexo. Sua vida nos inspira a perseverar em nossos esforços para promover a fé, o amor e a justiça, independentemente dos desafios que possamos enfrentar. Ele é um exemplo atemporal de como uma única pessoa pode fazer uma diferença significativa no mundo, tocando vidas e deixando um legado que perdura através dos séculos.